continue abençoando cada irmão. Irmão, nós estamos iniciando mais um programa, Momento de Conversa. Estamos com o irmão Douglas e eu gostaria que ele desse a sua saudação. Deus abençoe, é um prazer estar aqui gravando com vocês, né? A gente sempre fica nos bastidores escondido, então está sendo uma experiência diferente aqui na frente das câmeras. Sempre por trás e agora olhando, né, para as câmeras é uma experiência nova, né? Douglas, a gente sabe que esse programa ele tem o objetivo de ajudar os jovens, né? E eu gostaria que o irmão compartilhasse, né, um pouco da história do irmão. E a primeira pergunta é: o irmão já nasceu na mensagem? Não. Se eu não me engano, a gente veio para a mensagem quando eu tinha 12 anos de idade. Então, quando seus pais veio para a mensagem, como que foi essa fase, né, da juventude na igreja? O senhor chegou, como é que foi essa fase? Quando a gente chegou, ainda era muito novo, né? Na época ainda fazia parte não era nem juventude, ainda era dos adolescentes, né? Sim. Então foi algo totalmente diferente, né? Do que a gente já tinha acostumado no nosso dia a dia. Eu me lembro bem pouco, né, de algumas coisas, porque eu não tenho muita facilidade de lembranças assim passadas. Algumas coisas que marcaram, mas eu lembro que a gente tinha a aula, era na varanda aqui, tinha uma varanda, tinha um piano antigo aqui na varanda. Aí a gente fizemos algumas aulas também com a irmã Neide, nessa casa no fundo da igreja aqui. Então tem algumas lembranças assim meio vagas, né, de como foi essa parte quando a gente chegou, né? Sim. E a fase da juventude, como foi? Mas a fase da juventude foi algo que marcou bastante minha vida, porque desde cedo a gente sempre se envolvia com as coisas na igreja, né? Meu pai teve uma época que foi diácono, então a gente sempre estava envolvido com os assuntos e me despertou, na época eu lembro, que a gente sempre andava junto com o irmão Luizinho. O irmão Luizinho hoje está em Fernandópolis, né? Então a gente sempre andava junto, né? E aí ele começou a aprender violão. Aí ele fica com aquela inveja, né? Falei, não vou ficar para trás, eu quero aprender também. E aí foi onde destacou o dom, né, da música, que eu descobri que eu tinha o dom da música. E aí foi onde a gente se envolvia muito com a mocidade, era nessa parte. A gente era um dos que tocavam aqui na... O primeiro, assim, talento que foi despertado no senhor foi da música, né, irmão? Começou a tocar no escudo de jovem. Na verdade a gente começou de primeiro, não foi nem no culto dos jovens, foi nos pontos evangelísticos. Pegava o violãozinho, ponhava nas costas, pegava a bicicletinha, partia Noroeste, Carioca, Moreninha, Parque do Sol. Onde estavam os obreiros fazendo a obra, a gente estava presente, fazendo a nossa parte, né? Então, e depois desse, o senhor casou, né? Como que foi despertar desse ministério da mídia, né? Essa é uma pergunta muito boa, interessante. Foi o seguinte, por a gente tocar, a gente tinha muita proximidade com quem cantava, né? Sim. E a gente sabe que o Dário era o destaque do momento da nossa juventude aqui, porque ele, né, tinha um dom excepcional. Tem até hoje, né? Sim. E a gente sempre andava junto, sempre mesmo. A gente não...
Então, na época que despertou essa parte da mídia, na época a gente fazia a parte de gravação do DVD, né? Então, o que aconteceu? Tava tendo uma transição na equipe e na época o pastor Samuel pediu pro Dário assumir a parte de transmissão. A parte de gravação, não era nem transmissão, era gravação. E aí, como a gente andava junto, o Dário falou, eu vou assumir lá, mas eu quero que você me ajude. Falei, então tá, vamos. A gente sempre é jovem, eu era recém-casado, falei, não, vamos, naquele sangue de jovem ainda, né? Naquela, falei, vamos. E aí, rapaz, o que aconteceu? Uma semana depois que o pastor passou para ele a responsabilidade, ele falou, fica aí que eu tô indo era quase no finalzinho do ano, vou viajar, vou ali para Brasília. Eu tô esperando ele voltar até hoje. Até hoje. Ele foi e acabou ficando por lá, e aí, como eu tava junto, acabou ficando para mim, né? De uma curiosidade que eu tinha, acabei ficando com a grande responsabilidade. No caso, então, o irmão passou, né, na frente da liderança de gravação. Na época não tinha transmissão. Não tinha. Na época a gente já fazia só os DVD, não tinha data show, não tinha... E como é que foi a parte de transmissão? Talvez essa parte de transmissão eu acho que é um assunto muito importante, porque é o peso, né, de passar para o público, né, várias pessoas, o culto, né? A gente encara, sim, o meu modo de ver, como que a gente fosse ali um púlpito virtual. Porque Mombrana, ele dava uma preocupação para essa parte na época dele. Não tinha, né, essa transmissão que tem hoje, mas era através de telefone, né? O Mombrana, ele tinha uma preocupação nesse sentido, né? Tanto é que o anjo, né, pediu para ele, estoque alimento, né? Então tinha toda essa preocupação. A gente vê em várias mensagens ele se dirigindo ao público fora da igreja, né? Eles falam, vocês que estão aí via rádio, né? Na época do irmão Brana não tinha ainda descobrido da internet, mas as transmissões dos cultos era transmitido via rádio, né? Então, era via rádio. Se hoje se o irmão Brana tivesse nesse tempo hoje, com certeza ele aprovaria, né, estaria usando esse meio também, mecanismo de transmissão da internet. E aí a gente preocupado com isso, né? A gente via todo mundo transmitindo, que até então nós só fazia os DVD, né? A gente via Criciúma, Belo Horizonte, Brasília, tudo transmitindo, e a gente queria também, né? Até porque o ministério do pastor Samuel era, né, bem visto na época. Então a gente queria, aí a gente começou, pastor, a gente queria transmitir, aí, não, agora não dá, tal, e aí a gente despertamos e reunimos entre a gente, falou, vamos comprar uns equipamentos? Fizemos reunião com a equipe ali, quanto você pode ofertar, daqui, dali, e aí a gente começou, nesse mesmo espírito de ofertar, foi onde a gente começou com as fotografias, compramos uma câmera fotográfica e começamos a tirar as fotos no Flickr lá. Você vê nas fotos antigas bem umas manchinhas, comprei uma câmera usada com lente, era o que a gente conseguiu, mas a gente começou a fazer. E a transmissão, a gente pegou um valor e comprou uma placa de captura e começamos a fazer a transmissão. Foi mais ou menos em qual ano que começou? Se perguntar de ano, para mim é difícil. Eu não lembro, irmão Lucas, eu não lembro a data certa. Mas eu me recordo que começou, eu lembro que os administradores na época era o irmão Ney, o irmão Enoque, que eu lembro que eram os dois que estavam sempre presentes com a gente ali, né? Que davam suportes pra gente, então foi nessa época que a gente começou a transmissão. Eu me recordo que eu comecei a assistir os cultos mesmo ali por volta de 2017.
Eu lembro que eu vi a primeira transmissão da igreja de Campo Grande. A gente sabe que alcança muita gente, né? Muitas pessoas por curiosidade ou até os irmãos. Como que é lidar? Porque ali na transmissão tem o chat, né? E às vezes quando a gente não vê no culto, a gente assiste. Hoje não tem mais, mas bem no começo, tá baixo o som, abaixo. Como que é lidar com isso, né? Não tá saindo áudio aqui e às vezes o problema não tá na transmissão, tá no computador da pessoa. Já aconteceu comigo isso. Como que é essa questão? Mexer com gente não é fácil, né? Tipo, no contexto geral, né? Mas sim, graças a Deus eu tenho uma facilidade para contornar esses momentos difíceis. Não sei se é um dom, se é a graça de Deus que permite, mas a gente já teve muitas situações assim difíceis, constrangedoras, né, no chat ali. E Deus dá sabedoria na hora. Não sei explicar para o senhor como, mas você vê uma situação, às vezes a equipe inteira ali, se o irmão tivesse perto ali, já ia querer pegar uma zorrague, né? Já não, mas como que o irmão fala isso? Não, eu vou falar com o irmão depois. Não, mas calma, não é assim, a gente tem que, né, entender. Então, assim, teve vários casos. Bom, o áudio tá ruim. E às vezes a pessoa tá ouvindo no celular, um celular bem antigo. Tá travando. Às vezes a pessoa tá vendo com o celular os dados móveis. A gente sabe que tem a limitação, né? Ou, tá travando aqui minha internet. Eu tenho internet, às vezes é via rádio, muda o tempo. Então, tem todo um contexto ali por trás que daí a gente tem que ter a paciência, o discernimento para saber o que está acontecendo lá, mesmo não estando lá, mas você tem que ter a noção para você passar um feedback para a pessoa, né? Ó, faz isso, assim que vai dar uma melhorada. E a gente sempre balança também pelo público em geral, né? Às vezes num culto de quarta-feira, uma reclamação, um irmão só, ou dois, aí você já fica atenuado. Bom, não é, só tem um irmão reclamando, então pode ser relacionado a problema técnico, internet, celular, computador, né? Você já não tem aquele peso, é algum problema aqui. Que também já aconteceu várias vezes, o problema ser aqui. Aí o nível de reclamação fica maior, né? Aqui pra mim tá bom, pra mim não tá, pra mim tá ruim. Aí você vai balançando por ali. Às vezes quando travou, aí quando tem várias pessoas, né, que fala aí o da parte. Então, isso é um ministério, eu vejo que é um ministério, porque saber pesar, dosar essas coisas é muito importante, né? Essa transmissão a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? E o irmão tem desempenhado isso, mas para chegar nesse ponto, o irmão passou pela fase de juventude. Embora tenha sempre trabalhado ali, tocando, teve os desafios de jovem, né? Como que foi lidar com esses desafios externos, fora dos trabalhos da igreja? Porque tem a escola, tem os convites. Como que foi essa fase? Eu sempre tive um pensamento, né? Depois que eu casei e você vai tendo maturidade, eu sempre tive esse pensamento comigo. Eu lembro que na minha juventude tinha, né? As meninas na escola, os rapazes, a gente sabe como que é escola, ainda mais adolescente, jovem, como que é. Sempre me vinha algo, quando alguém me oferecia alguma coisa, me chamava para fazer alguma coisa errada, sempre me via esse pensamento: você tem uma responsabilidade na igreja. E esse pensamento, esse peso, me fazia parar e pensar bem antes de agir. Então eu sempre tive isso comigo. Um jovem ter um cargo na igreja é uma coisa muito boa. Não vai levar ele para o céu, mas vai ajudar e muito na caminhada. Pelo menos comigo foi assim, na hora, eu tenho que pegar esse aqui, é errado eu mudar esse copo para cá.
né? Muda isso aqui, Douglas, vamos fazer isso aqui, vamos mudar. Mas quando eu ia fazer, você tem uma responsabilidade, você tem um cargo. Como que vai ficar? Você ama fazer isso, e aí? O que vai acontecer? Se você fazer, mudar esse copo pra lá, você vai ter consequência, vai ter que sentar, e aí? Me vinha esse peso, sabe? Me vinha, e aí eu ficava... Era onde muitos erros eu não cometi, não vou falar que não cometi. A gente sempre tem muitas falhas, né? Mas assim, é uma coisa que a gente estava até falando numa conferência de jovem que teve em Campo Grande, que o dom, o ofício na igreja, ele te ajuda, autoajuda. Então o irmão, ele ele pensava fazer alguma coisa 2 vezes por causa desse dom que o irmão tinha, por causa desse cargo que o irmão tinha. O irmão pensava 2 vezes, e isso ajudou o irmão a passar pela fase da juventude, que é uma fase bem complicada, né? E após isso, a gente sabe que temos luta, nem sempre vai ser 100%. Quando o irmão passa por essas fases, que eu sei que nunca estamos imunes, a gente passa constantemente. Qual escritura, qual referência que ajuda o irmão assim? Olha, eu para lembrar de escritura, não sou aquela pessoa assim, eu sei citar da Bíblia. Sim. Mas algo que sempre me ajudou em todas as dificuldades que eu tive até hoje foi um exemplo de uma pregação que o pastor Joel deu aqui na igreja. Ele citou um exemplo de um pai que era muito rico. Ele tinha 2 filhos e ele queria deixar a herança para eles. Só que ele queria fazer um teste com eles, né? Para ver qual dos 2 que era mais capacitado. Ele pegou os meninos, pegou 2 machados afiadinhos, levou eles lá no meio da fazenda deles no mato. Falou, você corta essa árvore e você corta essa. Eu tenho que ir lá na cidade resolver algumas coisas. Quando eu retornar, o que tiver derrubado a árvore primeiro vai ser dono de tudo que eu tenho. E o homem era bem rico. Eu não sei que madeira que era, mas sei que deu meio-dia, os meninos mal tinham arranhado a casca da árvore. O negócio era feio mesmo. O mais velho, por sua vez, falou, não vou ficar perdendo tempo aqui não, meus amigos estão tudo curtindo, eu vou curtir também. E saiu. No finalzinho da tarde, o mais novo não conseguiu chegar mal na metade. Eu não lembro os detalhes certinho. Mas ele não conseguiu fazer aquilo que o pai dele pediu e ele se debruçou e começou a chorar. O pai dele veio chegando, viu ele de longe chorando, sentou do lado dele e perguntou, por que você está chorando? Falei, não consegui fazer o que o senhor pediu para me fazer. O seu irmão está onde? Foi embora, ele parou na metade do caminho e foi aproveitar com os amigos. Aí pediu perdão pro pai dele e tal. O pai dele falou, eu sabia que vocês não iam dar conta de cortar essa árvore. Essa árvore ela só corta assim, 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 foi tudo explicando. E aí o pai dele falou, não, tudo que eu tenho é seu porque você perseverou até o fim. E aí eu lembro que o pastor Joel comentou isso, assim, Deus sabe que a missão que ele te deu, você não vai conseguir cumprir. Mas ele quer saber da sua perseverança até onde você vai conseguir, se você vai perseverar até no final do dia. E isso, sim, me ajudou muito, porque no decorrer, né, nossa, aqui na igreja, a gente teve muitas coisas aqui na igreja, teve muitos, né, movimentos, a gente lembra que muitos irmãos eram tomados nos cultos, né, e aí algumas citações de pregadores, se você não tiver isso aqui, você não vai ser raptado. Teve um pregador que usou uma expressão mais ou menos assim, com esse sentido. E aí a gente buscava, a gente era jovem, a gente buscava, eu e Luizinho, a gente ia no monte toda semana e orava, e a gente queria aquelas experiências, e não alcançava, e isso era frustrante, porque a visão que a gente tinha era, se você não tiver isso, a visão da época, né? Hoje a gente sabe que, né, hoje já, então aquilo foi, né, a gente jovem, você quer conseguir algo, você não alcança, te frustra. E aí o que ajudou muito foi
essa experiência. Isso sempre me vem à mente. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso é muito importante, né? Porque quando a gente está fazendo algo para Deus, às vezes vai vir um obstáculo. Mas aí quando Ele vier, Ele quer achar cada um de nós no posto de dever. Como Ele encontrou esse filho, né? O outro, ele não vai vir, é muito difícil, abandonou. Mas aí ele não pôde herdar. Para nós herdar, a gente precisa estar no nosso posto de dever ali, por mais que seja difícil o trabalho, mas quando ele encontrar nós ali, ele vai concluir a obra, né? Porque essa história, no final, o pai foi lá e derrubou a árvore pro filho. Então, no final, Deus vai nos dar a bênção, a obra completa, né? Então, eu creio que isso é muito especial. E qual conselho o senhor daria para a juventude, né? Aqueles que ocupam cargo, e todos? O senhor diria para um jovem desse tempo, né? Uma era muito avançada, muita informação, ou muito difícil, qual seria o conselho? Olha, um conselho que eu acho que seria válido para todos, né? Sim. Não só para os jovens, mas para todos. A gente sempre permanecer onde Deus colocou a gente. Não importa a tempestade que venha, não importa quem se levante, o que façam, de fome, o que seja. Você sempre mantém o foco naquilo que você está fazendo. Se Deus te ergueu, né, no meu caso, se Deus me ergueu para ser líder da parte de mídia, da parte de som da igreja, independente do que ocorra, dentro da igreja ou não, eu tenho que me manter firme ali. Porque se Deus me colocou ali, não foi por mérito, foi por graça. Sim. E se Ele coloca alguém em algum lugar, Ele vai capacitar a pessoa para isso. E às vezes vem as provas, as lutas, né? Então a gente tem que manter sempre olhando para o alvo. Algo que eu sempre tive dificuldade, né? Há muito tempo atrás, era em questão da gente trabalhar às vezes com situações difíceis, né? Equipamentos e tal. A gente sabe que essas coisas dessa parte é muito caro. E aí às vezes a gente sempre, puxa, a gente quer fazer algo, mas não tem condição, o que a gente faz, E aquilo às vezes ficava correndo, porque quando a gente está fazendo algo para Deus, você quer fazer o melhor. E eu cheguei, me deram um conselho. O irmão Boaz, eu sempre conversava com ele de Belo Horizonte, e ele me falou assim, Douglas, não fica assim, querendo investimento, faz o melhor com o que você tem. Faz o melhor com o que você tem. E depois de muito tempo também eu vi uma frase dessas pessoas que fazem vídeo no YouTube, ele falando assim que, ó, às vezes você fazer o melhor não é você ter o melhor na sua mão, mas é você fazer o melhor com o que você tem, tendo em vista que você pode melhorar se tiver algo bom, mas faça sempre o melhor. E isso fez com que as coisas fluíssem pra gente, sabe? Quando a gente começou a fazer isso, mudou totalmente meu pensamento também, porque até então eu falava, para mim fazer uma transmissão tem que ter um equipamento bom. E não era. Eu tive que mudar minha mentalidade para pensar, não, eu tenho capacidade para fazer, Deus me colocou. E o que Ele colocou na minha mão hoje? É isso aqui? Então com isso aqui, eu tenho a capacidade de fazer o que é necessário. Claro que a gente não vai dar um passo além. Sim. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, tudo mudou na minha vida. Tudo. Eu comecei a pensar assim e Deus foi me abençoando. Eu trabalhava de empregado, eu tenho meu serviço hoje, minha empresa, com esse foco. Se eu preciso fazer algo na obra, eu paro lá, eu posso estar com quem for, eu paro e venho fazer. E Deus honra. Sempre tem honrado. Honra, isso é uma chave muito importante, sempre priorizar as coisas de Deus, principalmente jovem, né? O jovem que quer
pensa ter um emprego, uma família, sucesso, né, assim, no mundo financeiro, ele tem que pensar que ele é necessário ele plantar no reino de Deus e Deus honra esse plantio. Para fechar, né, nesse programa, gostaria que o senhor deixasse uma palavra, um conselho que abrangesse todos, jovens, todos os que estão acompanhando. Qual conselho você daria? Vamos se manter firme, independente das circunstâncias. Sim. Vamos, né, caminhar, deixar de lado as diferenças e chegar naquilo que o Mambana disse, né, na palavra igreja, naquela união que daí a gente não dá brecha para o inimigo. E quando a gente chegar naquele ponto, O rápido. Amém. Isso é muito especial, né? Sim. Então, que Deus continue abençoando, irmão Douglas. Amém. Obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui com a gente, compartilhando essas experiências que são de grande ajuda. E que Deus continue abençoando o irmão, a irmã que acompanhou. Dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal para que possa ajudar as almas. Que Deus te abençoe. Shalom. amém. Deus abençoe.